Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós e para colocá-lo em sintonia com a sabedoria de Deus que ocupa todo o universo. Está no ar o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. No quadro Sou Feliz, confira mais uma história que dá mostra do que o ensinamento Homem-Filho de Deus pode fazer na vida de quem o aplica. A mensagem do programa de hoje traz amparo e aponta caminhos aos corações cansados. Tem muitas pessoas que procuram há anos o caminho para obter a provisão infinita, mas infelizmente ainda não o encontraram. Por quê? Se o caminho da prosperidade existe, como encontrá-lo? A partir de agora está fácil. Aqui neste livro, Abrindo o Canal da Provisão Infinita, você encontrará não só o caminho para obter a provisão infinita, mas também a chave para concretizar a felicidade, o equilíbrio mental e o destino do homem, obtenção da riqueza por meio da fé e um caso verídico, que pessoas mostram como obtiveram a riqueza, entre outros assuntos. O livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, do professor Masaharu Taniguchi, o caminho da felicidade e da prosperidade ao seu alcance. Para adquirir, 0800 770 2600 ou pelo site www.sni.org.br. A prática dos ensinamentos da Aceite Onoye varre das vidas a causa fundamental dos problemas. É quando a convicção de que somos filhos de Deus dissipa toda a névoa mental que estava alimentando sem saber a existência das dificuldades. Veja no quadro Sou Feliz mais uma amostra da força espiritual encontrada em nossos livros e eventos. Eu conheci a Aceite Onoye em 2006 e eu estava numa situação muito complicada, tanto financeiramente, espiritualmente, e foi me dado de presente um livro da Aceite Onoye, Melhore Seu Destino Orando pelos Seus Antepassados. E eu li esse livro, fiquei muito comovida, foi muito difícil para mim uma fase, eu tinha ficado viúva, tinha perdido a minha mãe, então assim, foi uma época que eu estava com muitas dificuldades. E eu conheci, logo em seguida, eu fui a uma regional lá em Brasília, eu morava em Brasília, comecei a participar e a minha vida começou a mudar. Eu comecei a fazer as práticas da Aceite Onoye, fiz muita leitura de sutras sagradas, fiz forma humana, que é uma oração da Aceite Onoye que a gente coloca os pedidos, né? E também fazia muita recitação, fui mudando a minha atitude mental. Com isso, com o decorrer do tempo, eu mudei para Minas Gerais e logo quando eu fui para Minas, a primeira coisa que eu quis fazer foi procurar uma associação local, onde tivesse a Aceite Onoye. Eu só ia mudar se fosse assim. Nessa época também, meu filho estava sem estudar, estava assim muito largado e ele resolveu mudar também. Eu sei que hoje em dia a situação é totalmente diferente. Hoje meu filho passou num concurso público, ele é um policial maravilhoso. Aí eu fiz forma humana também para casamento, encontrei um esposo maravilhoso. A forma humana para casamento é excelente. Aliás, a forma humana é excelente, tem todos os desejos, né? Mas assim, eu ficava na dúvida se eu queria ou não queria casar. Aí um dia eu decidi, não, é isso que eu quero. Aí quando eu decidi, é isso que eu quero, na semana seguinte eu encontrei meu esposo. Ele é uma pessoa fantástica, é da Aceite Onoye. Então, assim, esse ensinamento é maravilhoso. Eu renasci quando eu conheci. Eu falo que a minha vida começou depois do ensinamento. Por isso que eu me considero jovem, sabe? Porque eu nasci em 2006. Participem, procurem uma associação local, faça forma humana, faça as práticas da Aceite Onoye, leia os livros que vocês com certeza vão ser mais felizes. Muito obrigada. Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre a Aceite Onoye, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800 770 2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira das 7h45 às 17h30, aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800 770 2600.
Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Seichonoye. O maior dos milagres é você conseguir se sentir o tempo todo na presença de Deus. Junto dele, todo o resto se torna possível, com certeza. Em nossa mensagem de agora, veja-se como filho de Deus e bem próximo dos seus domínios. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos iniciando mais um programa Seichonoye na TV, um modo feliz de viver. Quero agradecer a todos que nos acompanham nesses programas. Quero agradecer também ao Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, por essa oportunidade. Professor Masanobu, que sempre nos orienta como dirigente central do Movimento de Iluminação da Humanidade. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje nós vamos abordar o tema reconciliar-se com o Pai. E vamos usar como livro-texto esse livro para realizar o amor e a oração. É um livro do professor Seicho Taniguchi, que aborda diversos assuntos, são vários capítulos, 25 capítulos, e fala de diversos assuntos. Então, o capítulo que nós vamos usar hoje é o capítulo 9, reconciliar-se com o Pai, a partir da página 123. Reconciliar-se com o Pai. No início do livro A Verdade da Vida, volume 1, consta o ensinamento: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E o professor Seicho nos ensina aqui que esta é a base da doutrina da Seichonoye. Reconciliar-se com o Pai. Aqui nós podemos ver dois sentidos. Podemos reconciliar com o nosso Pai biológico e também outro sentido seria reconciliar-se com o Pai Criador do Universo, né? A Seichonoye ensina que o amor, a reconciliação com o Pai, o agradecimento ao Pai, ele é uma verdade vertical. Então, reconciliar-se com todas as coisas do universo começa com a reconciliação do nosso Pai biológico. Para você reconciliar verdadeiramente com Deus, é necessário reconciliar primeiramente com o seu Pai. Assim você vai conseguir chegar a reconciliar com Deus, amar a Deus e receber a orientação de Deus, né? Ninguém chega ao Pai senão através da reconciliação com os pais biológicos em primeiro lugar. Então, nossos pais biológicos são nossa base. E a pessoa que não tem uma harmonia no lar com seus pais, não vai conseguir ter uma vida feliz, uma vida harmoniosa. Porque o pai é a base do seu destino. Então, quando você reconcilia, tem harmonia, tem amor ao seu pai, você cria uma base sólida, uma base perfeita. E tendo essa base perfeita, você pode construir uma vida perfeita também sobre essa base de amor aos pais. Então é muito importante você ter esta base perfeita, né? Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, aqui na Revelações Divinas do Acendedor dos Sete Candeeiros, tem justamente essa primeira frase que nós falamos: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E mais à frente, na página 12, mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Outra parte aqui que ele diz, com os pais, né? Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Então, primeiro você tem que agradecer a seus pais e depois, então, você vai conseguir agradecer e receber a orientação de Deus, né? Para ligar nossa vida a Deus, precisamos primeiro agradecer aos nossos pais. Nesse programa, nós vamos falar um pouquinho também de um relato de uma pessoa que odiava os pais. E como ela conseguiu reconciliar com os pais, né?
Nós pensamos sempre, na página 123 ainda, diz assim que o outro não é o culpado. O culpado não é o outro. Então nós sempre dizemos que o outro é o culpado. Eu não fiz nada de errado, ele que é o culpado. Mas aqui o professor Seicho nos ensina o seguinte: errado é quem sente ódio, porque não consegue ver a imagem verdadeira do outro. Imagem verdadeira é a perfeição, né? Na Seichonen nós dizemos perfeição como sinônimo de imagem verdadeira. Então, é errado quem sente ódio, porque não consegue ver a imagem verdadeira do outro, nem reverenciar a natureza divina originariamente perfeita e harmoniosa do Filho Deus que ele é, vendo apenas a imagem falsa. O professor Seicho diz aqui que nós vemos as outras pessoas com a nossa mente. E o outro, o mundo ao nosso redor, na realidade é reflexo da nossa mente. Então, se você está vendo o outro imperfeito, na realidade não é o outro que é imperfeito. Nós que estamos vendo a imperfeição. Por isso ele diz aqui que o culpado não é o outro, mas o culpado somos nós mesmos que vemos o outro imperfeito. No momento em que corrigirmos a mente, o outro também se mostra uma pessoa maravilhosa. Então, se nós corrigirmos a nossa mente, vamos ter um mundo maravilhoso também ao nosso redor, né? Assim, explicando mais detalhadamente, o professor Seicho Taniguchi diz o seguinte: é como uma criança. A criança, quando está aprendendo, né, a comer, a desenvolver, ela faz um monte de coisa errado. E aí, então, vai pegar o copo, derruba o copo na mesa, suja toda a mesa, né? E vai comer, derruba tudo, né? Mas isso não quer dizer que ela é imperfeita. Ela está evoluindo, está aprendendo e, com certeza, através da prática, da habilidade, ela vai conseguir fazer tudo perfeito. Então, nós estamos treinando a nossa mente. E à medida que vamos treinando, nós estamos vendo coisas imperfeitas. Igual uma criança derrubou tudo. Mas na medida que você vai treinando a mente para ver o ponto positivo dos outros, isso tudo é um treinamento para nosso aperfeiçoamento. E vamos vendo somente as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. E no momento em que vamos vendo essas partes positivas vai delineando no nosso mundo fenomênico. Assim como a criança derruba o copo, derruba a comida na mesa, à medida que ele vai se aperfeiçoando, ele vai mantendo tudo em ordem. E a nossa mente também é a mesma coisa. Na medida que nós vamos treinando, vendo as coisas positivas, então a nossa vida também vai melhorando cada vez mais. Nesse sentido, o professor Masanobu Taniguchi, o nosso Supremo Presidente, ele tem um livro chamado Princípio do Relógio de Sol. O Princípio do Relógio de Sol, que ensina a ver somente as partes positivas, ver somente o lado iluminado das coisas. E quando você vê o lado iluminado das coisas, o seu destino acaba melhorando cada vez mais. Então eu recomendo a leitura desse livro para as pessoas que querem ter um destino feliz. Aqui então está a diferença entre a imperfeição do fenômeno manifestado e a perfeição da imagem verdadeira. A Seichonen distingue bem o que é o mundo da imagem verdadeira e o mundo fenomênico. O mundo da imagem verdadeira é um mundo perfeito e maravilhoso criado por Deus. E o mundo fenomênico é um mundo onde reflete o nosso pensamento. Se o nosso pensamento é ruim, é mau, ele vai refletir um mundo dessa maneira, mau e ruim. Mas se o nosso pensamento se torna cada vez melhor, vendo somente coisas positivas, então o nosso mundo fenomênico também transforma nessa maneira. Então o ambiente, na realidade, é sombra da nossa mente. E quem mais sofre quando condenamos os outros, quem será, hein? Quem sofre mais quando condenamos os outros? Quando condenamos os outros, nós é que sofremos. Quando você vê o mal na outra pessoa, nós mesmo que sofremos. Quando você não perdoa o seu pai, você é que sofre. E quem é que se alegra mais quando você perdoa outra pessoa? Vamos supor que você esteja em desarmonia com seu pai.
quando você está em desarmonia, você que sofre, né? Mas quando você perdoa o seu pai, na realidade, você é que se alegra mais. Então, por isso que o professor Seicho diz aqui o seguinte: quem mais fica feliz quando perdoamos e agradecemos ao outro, reconciliando-nos com ele, somos nós. Nós mesmos é que ficamos felizes quando perdoamos as outras pessoas. Aqui na página 127, o professor Seicho Taniguchi, ele fala de um relato de experiência da senhorita Nishikawa. Ela odiava profundamente o seu pai. Ele bebia muito e quando ficava embriagado, quebrava tigelas, golpeava com martelo, uma por uma, as vidraças da janela. E a mãe, então, quando preparava as refeições, o pai, embriagado, despejava tudo no chão e ela acaba perdendo toda a comida. E ela servia também para outras pessoas. Isso deixava bastante infeliz a senhorita Nishikawa. E ela até pensou, junto com a irmã gêmea, de matar o pai. Chegou a esse ponto tal que ela, tanto ódio que ela sentia sobre o pai. E resolveram interná-lo. Tudo bem, interná-lo, e durante a internação ele não bebia. E como não bebia, e ele era uma pessoa, quando estava sóbrio, ele era uma pessoa calma. E então ele recebeu alta rapidamente, porque quando não bebia, ele sempre estava bem. Mas chegando em casa, porém, começou a beber novamente e a ficar violento. Para impedir da fuga da esposa, porque eles já não aguentavam mais, queriam sair de casa, ele inutilizou calçados e roupas dela para que ela não fugisse. Então chegou a esse ponto tão violento, tão mal estava fazendo a bebida que o pai, né, se tornava bêbado. A tristeza cria doença. Então toda essa desarmonia familiar, esse ódio do pai, levou a senhorita Nishikawa a contrair tuberculose. Então quando você odeia alguém, esse pensamento sempre forte, ele vai traduzir, ele vai se tornar uma doença. E no caso aqui da senhorita Nishikawa, esse estado de ódio, de rancor do pai, sempre martelando os seus pulmões, acabou então traduzindo e contraindo uma tuberculose. Isso também demonstra que o estado mental se projeta no corpo, pois o sentimento sombrio e triste dela fez com que ela ficasse doente. Ao adoecer, certa pessoa disse que a tuberculose era a projeção da mente de quem odeia profundamente o pai. Então, uma pessoa falou para ela, olha, quem odeia profundamente o pai contrai tuberculose. E até pensou em matá-lo, né? Ela havia pensado em matar o pai. Isso a impressionou muito. De fato, ela não matou o pai, mas já pensara em fazer isso. Percebeu a gravidade desse pensamento e brotou nela o desejo intenso de ser redimido desse pecado e curado dessa doença. Então ela queria se redimir desse pensamento, de ter esse pensamento de matar o pai, e queria curar também da doença. Foi nisso então que ela recebeu um convite de participar do seminário de treinamento espiritual na academia de Tobitakyu. A Seicho-no-ie tem várias academias e você pode participar desses seminários. Nós temos a academia em São Paulo, academia de Ibiúna, nós temos a academia em Santa Tecla, em Rio Grande do Sul, a outra academia na Bahia, em Santa Fé, e temos as academias regionais em Curitiba e também na Amazônia, a Academia da Amazônia, no Belém do Pará. E nessas academias nós temos o treinamento espiritual. São vários dias que participamos de várias atividades, ouvindo palestras, fazendo práticas da Seicho-no-ie, e você tem uma oportunidade de conviver com a filosofia, aprender a filosofia em vários dias. E assim ela decidiu participar
desse seminário de treinamento espiritual. E dentro desse treinamento espiritual, desse seminário, houve uma prática da meditação Shinsokan de reconciliação. O que é a meditação Shinsokan? A meditação Shinsokan é uma prática da Seichonoye, onde nós meditamos e entramos em sintonia com Deus. A prática é para você unir o seu pensamento a Deus. Shinsokan significa visualizar Deus, pensar em Deus. E dentro dessa prática, então, ela começou a pensar no Pai. E pensou assim, né? Percebeu simultaneamente o quanto sua mãe e seus irmãos tratavam o Pai com frieza e indelicadeza, deixando-o triste e solitário. Ao pensar que não dissera a ele palavras carinhosas de filha uma única vez, não conseguia parar de chorar. Então, nesse momento em que fizeram a meditação de reconciliação, ela lembrou do pai, pensou, puxa vida, nunca falei uma palavra de carinho para o meu pai. E se arrependeu profundamente. E aí, então, durante a prática, terminando a prática, efetuou a oração de perdão e de reconciliação com o seu pai, dizendo, papai, me perdoe, papai, me perdoe, papai, me perdoe. E chorou copiosamente, arrependendo profundamente do fundo da sua alma. Certo dia, então, ela recebeu uma carta do pai e alguns materiais também dele. Uma nota aqui no Japão, seminário é de 10 dias. Então, a pessoa fica 10 dias na academia. E nesse ínterim, então, os familiares mandam carta, mandam mantimento, mandam alguma coisa assim para comer, né? Uma coisa diferente, né? Porque a academia tem a sua alimentação, mas é uma alimentação básica, não muito forte, né? Justamente para a elevação espiritual. E ela recebeu um dia uma carta do pai, a qual continha palavras carinhosas de amor jamais recebidas até então. Recebeu também uma encomenda enviada por ele, contendo várias coisas que ele próprio havia empacotado. E o mais surpreendente foi a carta que recebeu da família, contando que o pai estava ultimamente muito carinhoso com todos. Não bebia mais nenhuma gota de bebida alcoólica, que estava trabalhando na lavoura como se tivesse renascido. Foi como um milagre. Então, vocês veem que o fato de você mudar a mente, você muda o comportamento das outras pessoas também. Então, se você está odiando o seu pai, se você está cansado de ver ele bêbado, mude a sua mente. Reconcilie-se com ele. Mude, não fala, meu pai é maravilhoso, meu pai não bebe, meu pai é filho de Deus. Quando você mudar esse pensamento de ódio para reconciliação, de ódio para perdão, aí então você consegue mudar o seu pai. O comportamento dele muda também. Essa é uma experiência relatada aqui e é verdadeiro. Nós temos vários relatos de experiências que acontecem na academia, que justamente quando a pessoa muda o seu pensamento, a família, né, a pessoa que ele está odiando, muda o comportamento dele também. Foi um verdadeiro milagre, ela diz aqui. Aquele pai que bebia tanto, parara de beber e se tornara muito carinhoso. Até então, era uma pessoa intratável, que até precisava ser internada no hospital psiquiátrico. Mas, quando a filha distante contemplou a imagem verdadeira dele e realizou a meditação Shinsokan de reconciliação, ou seja, meditação de perdão, voltou repentinamente o ser filho de Deus originário, o pai carinhoso e harmonioso. Então, e com isso também a senhorita Nishikawa, que estava com tuberculose, acabou recuperando totalmente dessa tuberculose, estava com bastante saúde. Tanto o corpo carnal quanto o ambiente são sombras da mente da pessoa. Então, quando a mente da pessoa está obscura, com ódio, rancor, todo o seu entorno, todo o seu mundo acaba se tornando também com ódio, rancor, um mundo negativo. E quando você muda a sua mente para um mundo positivo, para uma mente positiva, todo esse mundo acaba transformando também.
Então, hoje vamos agradecer ao nosso pai. Se você tem alguma desavença com o pai, reconcilie com ele, peça perdão, que com certeza o seu mundo vai mudar, o seu pai também vai mudar. Muito obrigado pela atenção. Há 8 anos, a Seitonê do Brasil contribui com a AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, através da campanha do Teleton. Espalhamos centenas de cofrinhos padronizados e estilizados por nossas sedes em todo o país, nos quais as pessoas efetuam, melhor dizendo, as suas doações. Nesta edição, temos um pedido especial àqueles que desejarem doar, para que o façam em conjunto com a Seitonê. Assim, o sentimento caridoso alcança um duplo mérito espiritual. Primeiro, porque 100% do valor é remetido à AACD. E segundo, é uma forma de reconhecer e incentivar a atuação religiosa dos voluntários da Seitonê, que se doam de modo sistemático e incansável em prol da iluminação da sociedade. Então, some-se a nós em mais esta nobre causa social e humana do povo brasileiro que todos os anos leva tratamento médico e fisioterapia adequada a milhares de pessoas portadoras de deficiências. Gente, o tamanho da doação você quem decide, mas sua atitude alcançará elevada envergadura espiritual. Doe também pela internet em nosso site www.sni.org.br/Teleton. Contamos com a sua contribuição, tá bom? Iluminamos nosso mundo interior com os raios de um sol divino apresentado pela janela chamada Programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia e, para finalizar, na sua oração, o bem ganha poder que em suas mãos começa a transformar o mundo. Tudo que você tocar reluzirá com um novo brilho. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado. Foi um presente de Deus ter a sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.